Primeira coisa que você tem que fazer para poder gerar autoridade. Você precisa comprovar que aquilo que você vai entregar lá na frente é bom. Primeira coisa que você tem que fazer para poder gerar autoridade. Você precisa comprovar que aquilo que você vai entregar lá na frente é bom, é de fato funcional, é de verdade algo que vai gerar resultado. Alexandre, não é possível, como é que eu vou comprovar que aquilo que eu vou fazer é de fato bom, vai gerar o resultado, vai curar a dor do meu cliente, vai atender às necessidades, vai atender às expectativas dele? Pois é, por isso as pessoas vagam tanto num espaço vazio, sem conseguir gerar a tal da autoridade. Porque eles não conseguem entender que o primeiro conceito de autoridade é justamente você influenciar, gerar influência sobre pessoas, pensamentos e opiniões. Quando você consegue começar a gerar essa autoridade, influenciando pessoas, pensamentos e opiniões, você começa a se colocar como algo muito bom para as pessoas, mesmo antes de qualquer um comprar o teu produto ou serviço. O que é físico acontece muito depois daquilo que vai acontecer primeiro na cabeça do teu avatar, na cabeça do teu cliente. Eu posso chegar aqui agora, pegar uma, sei lá, uma bijuteria e colocar da seguinte forma esse processo. Eu posso apresentar uma bijuteria aqui agora e dizer o seguinte: você, mulher, que utilizar essa bijuteria, você estará num patamar completamente diferente das demais. Essa bijuteria fará com que você se destaque. Essa bijuteria, ela é completamente adequada para as atividades que você desempenha durante o dia. Ela vai te colocar dentro de um ambiente muito mais sensual. Eu posso fornecer diversas informações que vão fazer com que, antes daquela pessoa adquirir o produto ou serviço que eu estou trabalhando, isso vai fazer com que haja o convencimento. Isso não é nenhum ato desonesto, isso não é de verdade, não é. Porque nós estamos falando aqui para empreendedores que são efetivamente éticos. Não estou falando aqui para empreendedores que vão oferecer alguma coisa que não funcione, alguma coisa que não possua a qualidade que ele tanto prega que existe. Eu estou falando aqui para empreendedores sérios, que efetivamente acreditam no primeiro passo da criação da autoridade, que é acreditar em você. Você acredita no que você tem. Por isso que eu falei que a nossa live de hoje é um segmento, é uma continuação da live de quinta-feira da semana passada, onde eu fiz as 3 perguntas para os empreendedores. Eu perguntei a primeira coisa para eles. Eu falei, vem cá, quem é você no mundo do empreendimento? Número 2, que dor do público você vai curar? Você se propõe a curar? E a número 3, quem é o seu avatar? Bom, se eu conheço esses 3 fatores, eu tenho certeza que aquilo que eu vou entregar efetivamente vai curar a dor do meu avatar. Mas agora eu preciso convencê-lo de que realmente o que eu vou entregar é de fato necessário, é de fato funcional e de verdade vai curar a dor do cliente. Esse aspecto, ele vai fazer toda a diferença. Ele vai fazer com que haja um processo inicial de você quebrar a crença limitante de você não ser conhecido, de você não ter prova social que realmente o que você vai entregar, de fato, é algo possível de ser realizado, vai gerar a cura para aquela necessidade daquele cliente. Eu gostaria que você entendesse dessa forma. Ah, Alexandre, então quer dizer que eu não preciso ter o meu negócio físico implementado para o físico ou virtual, independente, você não precisa ter nada produzido para poder começar a gerar autoridade. Você está me afirmando isso? Sim, eu estou te afirmando isso. Assim como, por exemplo, eu posso afirmar que para você começar um negócio, você não precisa ter dinheiro. Você pode começar um negócio sem ter um tostão.
E é assim que a gente começa o negócio. A gente começa o negócio sem ter nenhum tostão a partir do momento que você começa a gerar autoridade, que você começa a mostrar para esse público que o que você tem para oferecer é diferente e que vai sanar a dor que ele possui. O segundo aspecto que a gente precisa trabalhar para poder gerar autoridade é a necessidade de produzir conteúdo gratuito. Mas, Alexandre, como é que eu vou produzir conteúdo gratuito? Gente, pelo amor de Deus, a gente não vive mais um mundo onde o mundo digital possa ser descartado. E produzir conteúdo gratuito não quer dizer em entregar dinheiro para os outros. O que a gente está batalhando aqui nessa noite, na geração de autoridade, é fazer com que você entenda que é necessário gerar informação para poder acontecer o convencimento da ideia do que você tem. Enquanto você não tem um conteúdo gerado para o teu público para fazer com que ele realmente entenda aquilo que você vai entregar, pode ter certeza, dificilmente a sua autoridade será formada. Alexandre, então agora começa a ficar claro para mim porque tantas pessoas abrem uma loja, tantas pessoas começam um negócio e em tão pouco tempo elas fecham aquele negócio. Óbvio, é muito óbvio, porque não adianta você gerar algo que seja simplesmente concorrente a um outro negócio, a um outro fornecedor que existe no mesmo espaço que você. Se você não criou um convencimento, se você não criou uma autoridade para o teu público, se você não demonstrou que em algum momento aquilo que você vai entregar possui um diferencial e esse diferencial ele foi comprovado antes e foi absorvido pelo teu público como uma verdade, é óbvio que você vai gerar um negócio que já vai começar fadado à perda, ao insucesso, muito objetivamente porque ninguém te conhece. É muito normal, quando a gente tem uma ideia e a gente gera um produto, da gente colocar esse produto debaixo do nosso braço e ir para o mercado. E você começa de porta em porta, seja de comércio em comércio, seja de casa em casa, e você começa de porta em porta dizendo assim: posso te apresentar meu produto? Eu posso te demonstrar aquilo que eu tenho? E o que as pessoas não possuem hoje? Tempo. Pouquíssimas pessoas vão te fornecer uma oportunidade sem que elas conheçam alguma coisa da história daquilo que você está propondo para ela. Ah, mas poxa, como é que eu vou criar conteúdo? Cara, o que você vai vender? Coxinha? Você vai vender pastelzinho? Você vai vender palito de dente? Você vai vender banana? Então você começa a criar uma autoridade virtual demonstrando os benefícios da banana, demonstrando como é que você faz. Ah, mas se eu demonstrar como é que eu faço a coxinha, alguém vai fazer a mesma coisa. Você acha que já não existe alguém fazendo a mesma coisa que você? Você acredita mesmo nisso? Ou você descobriu um produto impressionantemente inovador, aonde você sabe que você vai colocar ele no mercado e vai ser um sucesso. Para esse caso, aonde você surge com um produto extremamente inovador, simplesmente a questão da inovação, ela já gera uma curiosidade e as pessoas compram produtos inovadores pela curiosidade. Elas não compram produtos inovadores porque elas esperam efetivamente pelo sucesso dele. Não, elas compram porque apareceu alguma coisa diferente. As marcas, por exemplo, de shampoo vão lançar lá um shampoo que agora ele possui como base do shampoo pena de galinha. Legal, cara, as pessoas vão acreditar que a pena de galinha tem esse conteúdo. E aí eles colocam uma descrição muito boa, mostrando uma mulher balançando o cabelo que nem sequer se sabe se foi lavado com shampoo com pena de galinha. Mas a questão da novidade faz de fato com que as pessoas se aproximem daquilo. Agora, quando você entra no mercado onde já existe disputa, onde já existe um espaço muito fechado, a partir daí você tem que demonstrar autoridade. E para demonstrar autoridade, nada melhor do que o mundo virtual para você conseguir demonstrar o que você realmente pensa em diferencial para alcançar aquele público. Eu não estou dizendo simplesmente que você vai rachar o público com o teu concorrente, com os teus concorrentes. Não, eu estou dizendo que você vai atrair o teu público, que você vai trazer o teu público através
do conteúdo gratuito, através da demonstração daquilo que você vai fazer. Então, voltando ao caso de fazer coxinha, você vai apresentar todo o teu método que você aplica para fazer aquela coxinha. E aí você vai mostrar o carinho que você separa os alimentos, como você prepara os alimentos. Aí você começa a trazer técnicas, preparação modernas, onde existe respeito ao alimento, e você começa a fazer com que a tua autoridade se forma, demonstrando simplesmente a diferença de você comprar uma coxinha de galinha numa vitrine de uma padaria, por exemplo. Isso pode parecer algo muito difícil de ser concebível, mas eu consigo te colocar um exemplo muito prático que você já viu por diversas vezes na tua vida. Vamos pensar nas marcas de automóveis. Vamos pensar nos fabricantes de automóveis. Quando ele coloca um automóvel, por exemplo, no mercado, vocês de verdade acreditam que alguém comprou aquele carro porque ele foi mega testado? Não. As pessoas vão adquirir aquele automóvel que está sendo um lançamento por aquilo que vai ser apresentado para o público, não por aquilo que é entregue no físico. A montadora, o fabricante vai colocar nas mídias, vai colocar a beleza daquele carro, os recursos que ele possui da área de tecnologia, a questão da aerodinâmica, a capacidade do motor, a economia de combustível, a não emissão de gás carbônico. Ou seja, ele vai utilizar todos os artifícios já existentes no mercado para poder convencer você de que aquele carro, que é mais um dentro de um mercado extremamente competitivo e disputado, que ele merece a visão de autoridade que está sendo passado, que você reconheça a visão de autoridade naquele veículo. Mas não é simplesmente a montadora vai pegar e vai colocar o carro nas concessionárias e vai começar a divulgar. Não, ela começa a divulgar muito antes. Ela começa a fazer falsos flashes daquele carro disfarçado, passando pelas ruas, pintado com bolinhas brancas, disfarçado na cor preta, e de repente aquele carro surge na concessionária. Não. Começa um trabalho virtual muito grande de apresentação daquele carro. Aí alguém começa a falar, nossa, esse carro novo que vem da montadora fulano de tal, olha, ele faz 70 quilômetros por litro. E aquilo começa a gerar uma autoridade na cabeça dos consumidores. E aquela pessoa que muitas vezes é extremamente fiel a uma determinada marca, ela começa a observar aquela autoridade que está se formando, muitas vezes direcionada simplesmente por uma campanha de marketing, para poder fazer com que aquele automóvel seja um sucesso de vendas. Então, se você quer gerar autoridade hoje no mundo virtual que a gente possui, e eu falei que isso também é extremamente necessário para o mundo físico, para o empreendedor físico, pense em começar a produzir conteúdo antes de colocar a tua cara a tapa no mercado. O terceiro aspecto é o seguinte: gerar autoridade é não confundir garantia com autoridade. Garantia não tem nada a ver com autoridade. Mas, Alexandre, eu só compro o carro X porque aquela montadora, porque aquele fabricante, ele diz para mim que aquele carro tem 3 anos de garantia. Legal. Se você compra aquele automóvel porque ele tem 3 anos de garantia, então você tem a expectativa de que ele vai dar problema e você tem 3 anos para cobrir os problemas que ele vai dar. É esse o pensamento? É isso realmente que você quer? Ou você vai comprar aquele carro que tem 3 anos de garantia, mas que ele tem um nível de confiabilidade no mercado muito bom? Você fez uma pesquisa e procurou entender qual é a autoridade daquela marca em relação aos seus automóveis. Garantia não é autoridade. Garantia é algo que aquele fornecedor está te dando para poder te convencer de que, caso dê errado, você pode devolver, você pode entregar, você pode pedir um conserto. Agora, a autoridade está no momento da decisão. É o que vai fazer o teu público decidir pelo teu produto ou serviço. É aonde ele vai se pautar para dizer, não, eu posso sim confiar plenamente
nesse cara, nessa fornecedora, nesse produtor de serviço, nesse produtor de conteúdo, porque aquilo que ele vai entregar, ele está muito antes das garantias. A garantia é o último passo para você poder fechar um negócio. Né? Quando você já comprova que você realmente é muito bom, é a azeitona da empada, é a cereja do bolo. É onde você vai falar assim: olha, apesar de tudo isso que eu estou te oferecendo, eu ainda te ofereço isso aqui. Aí sim, você está colocando algo a mais para poder certificar que aquilo que você vai fornecer tem total segurança. Mas antes de tudo, você tem que dar para ele a tua autoridade. Isso é fundamental. Quarto aspecto, esteja sempre presente na vida do público. Sempre. Se você quer ter autoridade, você não pode ser esquecido. Isso é uma coisa muito, mas muito antiga. Isso não tem nada de novo, né? Tem um ditado que diz que aquele que não é visto não é lembrado. Então vamos lá. Eu quero gerar autoridade, Alexandre. Eu preciso começar no mundo do empreendedorismo e eu quero gerar autoridade. Além dos outros 3 tópicos que eu já dei a você, esse quarto tópico, ele faz todo sentido nos dias de hoje. Não suma da vida do seu público. Mantenha-se presente. Alexandre, como é que eu me mantenho presente? Cara, isso não importa se você vai ter 1000 likes, se você vai ter 1000 curtidas, se você vai ter 1000 visualizações, ou se você vai ter 10 ou 20 visualizações, ou 10 ou 20 curtidas. Mantenha-se presente, porque no momento que a tua autoridade começa a ser construída, a presença ela começa a ser associada pela sua autoridade. Por que eu estou dizendo isso? Você entra no mercado que você ainda não tinha atuado, mas você vai ali e se estabelece. Alguém vai começar a falar assim: poxa, ali tem uma loja D, ali tem um prestador de serviço X, existe um conteúdo virtual Y. As pessoas vão começar a te notar, as pessoas vão começar a te perceber. E é através da percepção, é através da visibilidade, é através do sentimento de que aquela pessoa sempre está ali, ou seja, ela está sempre se expondo, que as pessoas começam a perguntar: por que eu não devo dar uma olhada no conteúdo dessa pessoa? Por que eu não devo provar desse produto ou serviço? Por que eu não devo dar atenção para esse cara, para essa mulher que está sempre aqui? Eu estou sempre enxergando ele nas redes sociais, eu estou sempre vendo ele nos ambientes aonde se trata do mesmo assunto, sei lá, né? Vamos dizer assim: a gente tem aqui um grande evento de culinária e o teu negócio está ligado à culinária, então você precisa frequentar os eventos de culinária. E aí, de repente, alguém fala assim: nossa, aquela pessoa que está lá na rede social, que está tentando inserir um produto, né, que está demonstrando um produto, que está colocando lá o que ela está ofertando, eu vi aquela pessoa num evento a respeito de culinária. Então, essa pessoa está engajada realmente com o assunto. Isso vai gerando a autoridade. É importante que você se misture, é importante que você esteja visível, é importante que você expresse a sua opinião. Eu comentava com o pessoal da mentoria ontem, no nosso encontro de mentoria às quartas-feiras, eu comentava com o pessoal que um dos aspectos mais perigosos que existe dentro da criação de conteúdo é você se expor você expor a sua posição para outras pessoas. Isso tem 2 fatores muito opostos e eles se refletem demais em relação ao público. Que existem aquelas pessoas que vão concordar contigo e vão aceitar aquilo que você está colocando. E existe também o famoso hater, né? Aquela pessoa que vai falar: não, isso que você fala não faz sentido, não é bem assim, não é assado, papapá e tal. E eu comentei com eles o seguinte: não se importem em momento nenhum com essas pessoas que vão desistir de você ou que vão discordar de você.
Na verdade, as pessoas que vão discordar de você, que vão se opor a você, essas pessoas são os verdadeiros alavancadores do teu negócio. Por que você está dizendo isso, Alexandre? Porque quando você tem certeza daquilo que você está fazendo, quando você confia naquilo que você está fazendo, e você sabe que o resultado será positivo, que o teu avatar, que o teu cliente, ele pode confiar, ele pode entrar, ele pode comprar, ele pode absorver, ele pode utilizar aquilo que você está propondo entregar, você sabe muito bem que aquela pessoa que se opôs àquilo que você está propondo, em determinado momento, ela vai ter que aceitar que a verdade é contrária à opinião dela. Então, toda vez que você coloca uma opinião oposta, isso faz com que as pessoas se despertem para uma grande possibilidade daquilo que está sendo proposto ser verdade. Isso faz e isso acontece muito com quem se mantém em ambiente público, porque é uma exposição, empreendedor. Expor a sua vida, expor o seu negócio, expor as suas ideias, não é necessariamente uma situação confortável, mas é uma situação necessária, é uma situação fundamental. Para gerar autoridade, você precisa se expor. E se expor é você saber que você vai estar lidando com pessoas. O Flávio Augusto ele fala uma coisa muito bacana a respeito disso. Ele diz que se você deseja empreender, mas você não consegue lidar com seres humanos, para você não começar, mesmo que o seu empreendimento seja ligado a robôs. Você vai precisar saber lidar com seres humanos. E quando você, empreendedor, deseja gerar autoridade e entende e aceita que isso também acontece através da exposição contínua nos ambientes públicos, sejam eles virtuais ou sejam eles físicos, isso vai fazer com que você se coloque e você também tenha um lado positivo e um lado negativo nessa exposição. Mas, apesar de tudo, lembre-se sempre que o lado negativo ele vai tendenciar a te impulsionar no lado positivo. O que acontece, Alexandre? Por que você está falando isso? Você tem alguma prova disso que está acontecendo? Bom, vamos lá. Deve ter mais ou menos aí um mês, eu participava de um grupo no Facebook de mulheres empreendedoras. E como o tema daquele grupo era mulheres empreendedoras, eu entendia perfeitamente que eu me enquadrava ali, porque ali falava a respeito de empreendimento. São mulheres que buscam empreender. E eu imagino que todo e qualquer ensinamento de empreendimento, ele vale tanto para mulheres quanto para homens. Para mim, empreender é um ato extremamente sem gênero. Para mim, conhecimento para empreendimento é também um conhecimento sem gênero. Então eu estava lá bacana, participando do grupo já há um bom tempo, colocando as minhas opiniões, colocando meus textos, me expondo, né, me colocando publicamente, e em um determinado dia, mais precisamente um domingo, eu fiz uma postagem sobre a questão do planejamento e os filhos, né, do quanto a criação de filhos, ter filhos, se faz necessário manter a questão do planejamento. E eu fiz a postagem no grupo, assim como eu sempre fazia normalmente, e mais tarde um pouco, algumas horas depois, eu fui dar uma olhada, né, como é que estava o movimento das postagens, e eu descobri que tinham mais de 50, 60 comentários na minha postagem, aonde eu estava sendo acusado de ter um macho dentro de um grupo de empreendedorismo feminino. E eu fiquei muito surpreso, muito surpreso. E eram comentários extremamente pesados, extremamente, vamos dizer, era um bullying muito forte porque eu era homem. E porque eu havia exposto a minha opinião em relação a planejamento e filhos. Bom, final da história, eu fiquei muito mal porque eu fui assim muito mal entendido em relação àquele assunto. Eu me desculpei
né, como uma pessoa polida com educação, eu me desculpei naquele grupo, eu me retirei daquele grupo, mas o que aconteceu foi algo muito fantástico. Eu ganhei muitos seguidores naquele embate que alguém criou que não fui eu. As pessoas se posicionaram como haters a respeito da minha opinião, dizendo que eu era um absurdo, que o meu conceito de filhos era diferente e que eu não tinha sensibilidade de uma mulher para poder falar daquilo e blá 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 blá. Mas naquele mesmo grupo se levantaram mulheres que defenderam plenamente a minha opinião. E com isso, o que aconteceu? Diversos seguidores começaram a compartilhar as minhas ideias graças a esse momento de exposição, aonde eu me coloquei publicamente pensando que eu estava trabalhando dentro de um grupo de empreendedorismo. Né? É muito estranho, pessoal. É algo muito surreal. E só quem vive uma situação com essa, eu consigo compreender também muito as mulheres, pela questão também de muitos grupos machistas, eu consigo compreender perfeitamente, mas a questão de me expor, a questão de eu pensar assim, não, cara, poxa, as mulheres precisam conhecer um pouco desse método de planejar para poder empreender corretamente. As mulheres são muito inteligentes e elas vão compreender com mais facilidade. E eu não estou dizendo que as mulheres não vão, mas aquele segmento que existia ali, eu não entendi, eu não percebi que era um segmento, na verdade, ligado a um sexo e não ao empreendedorismo. O tópico é: mantenha-se neutro fora do seu nicho. Mantenha-se neutro fora do seu nicho. O que eu quero dizer com isso? Se você possui um nicho de negócio, né, a sua autoridade é voltada para um nicho de negócio, para um tipo de público, para uma fatia de mercado, não busque se envolver com outros nichos aonde a tua autoridade pode ser conflitante, aonde a tua autoridade não tenha absorção. Então, vamos dar um exemplo. O meu objetivo é fazer com que as pessoas compreendam que planejar é possível através de um método planejado, simples e extremamente fácil de leitura e entendimento. Beleza? Aí eu, de repente, vou lá e vou dar opinião num grupo de medicina. Aonde fala, não, vocês deveriam pensar em colocar a medicina dentro de um ambiente de planejamento. Não é minha autoridade. A minha autoridade seria se eu quisesse mostrar para os médicos que eles podem utilizar os seus empreendimentos também baseado no planejando para desconstruir. Mas se eu for intervir dentro de outro ambiente, esqueça. Então, uma sugestão que eu dou para todo e qualquer empreendedor é o seguinte, eu brinco muito com isso. Eu digo que empreendedor não tem time de futebol, ele não tem religião, ele não tem preferência política, ele não tem nada que seja de fato algo muito contraditório dentro da sociedade. Então é muito, muito importante a gente pensar nisso. Veja que eu fui traído por achar que um grupo de mulheres empreendedoras, elas estavam focadas no empreendedorismo e não na divisão da sexualidade. Tá? Então isso me chamou muita atenção. Mas eu fui, digamos, traído pela minha mente porque eu li que era um grupo de mulheres empreendedoras. Mas eu estou falando alguma coisa diferente. Eu estou dizendo para você o seguinte, mantenha seu foco. Não tente ser aquele empreendedor que quer abrir o leque demais por achar que abrindo o leque ele vai fazer com que o seu negócio tenha uma autoridade maior. Ah, não, eu consigo atuar em diversos segmentos. Lê do engano. Foque no seu nicho de negócio, na sua fatia de mercado, no seu público específico, no seu avatar, aonde você realmente possui compromisso de curar a dor. Sexto tópico é: não imite a sua concorrência. Autoridade não se forma imitando concorrência. Não vá por esse caminho. Lembre-se sempre que a autoridade ela vai se formar principalmente pela sua originalidade, por aquilo que você consegue se diferenciar do seu concorrente. Mas não é se diferenciar assim, eu vou fornecer, sei lá, um bolinho e ao invés de colocar o creme chantilly por cima, eu vou colocar... Não, isso não é. Isso aí é outro aspecto, é uma questão construtiva do teu produto. O que eu quero te dizer é o seguinte, lembre-se, quando eu falei para você da questão de criação de conteúdo, é o quanto você fornece
essa autoridade para o teu cliente, para o teu avatar, antes de você chegar com o teu produto. Por isso, você não deve se preocupar com a sua concorrência. Esqueça a sua concorrência, coloque a sua concorrência de lado. Simplesmente pense nela, que ela realmente existe, ela está ali, mas ela deve ser um foco. E as pessoas confundem muito um termo que é muito utilizado na administração, que se chama benchmarking. Benchmarking não tem nada a ver com concorrência. Benchmarking é algo que você mira numa empresa que está à frente da sua, que é uma empresa sólida, consolidada no mercado, e você mira naquela empresa, nas práticas daquela empresa, para você conseguir melhorar o seu empreendimento a ponto, quem sabe, de um dia chegar no mesmo patamar. Olhar para a concorrência é andar para trás, porque se você se compara ao teu concorrente, se a tua visão de negócio é você criar autoridade fazendo a mesma coisa que seu concorrente faz, você, na verdade, está embarcando numa canoa furada. Porque se o cara tiver 50 clientes, você vai querer dividir 25, ou, na verdade, você quer se diferenciar para criar os teus 50 concorrentes, os teus 50 clientes, e ainda agregar, quem sabe, alguns clientes do teu concorrente. Isso é o aspecto. Quando você criar a tua diferenciação, quando você criar a tua autoridade, com foco em todos os tópicos que nós passamos anteriormente, você vai perceber que, na verdade, o teu concorrente vai ter que vir correndo atrás de você, porque você está focado na diferenciação, você está focado na autoridade, você está focado em mostrar para o mercado, para o teu avatar, que o que você está propondo vai muito além de alguma coisa física. Vai na questão do trabalho da mente, daquilo que você está colocando para as pessoas como algo factível, como algo possível, como algo que pode ser construído e evidentemente comprovado a partir de algo físico. Aí sim, aí você está construindo algo sólido dentro do segmento da autoridade. E o sétimo e último aspecto é fundamental e eu gosto muito sempre de falar dele para que ele nunca se perca na vida do empreendedor. Lembre-se sempre de manter a empatia. Pense, quando você começou, lá no primeiro tópico da live passada, a pensar a respeito de quem é o seu avatar, e quando você começa a construir quem é o seu cliente, você vai pensar demais na empatia. Você vai pensar demais como o teu produto ou serviço vai atingir a necessidade do teu cliente, a necessidade do teu avatar. E isso se chama empatia. Se colocar no lugar do teu cliente. Por isso que eu sempre trabalho isso com o grupo de mentoria. Eu digo para eles, se você está pensando em construir um negócio, em instituir um CNPJ, pensando no dinheiro, você está começando pelo lado errado. Primeiro você tem que pensar em solucionar a dor de alguém, em solucionar o problema de alguém. E o dinheiro ele vai ser consequência do teu avatar, do teu cliente se sentir preenchido, se sentir bem, se sentir, digamos, atendido em relação àquilo que você está oferecendo. Esses pontos eles são fundamentais para a construção da autoridade. E você precisa pensar que nenhum desses aspectos eles precisam efetivamente ser físicos. Vou reforçar para a gente poder encerrar, para mim, com chave de ouro. Estou muito feliz com essa distribuição de conteúdo de hoje. Lembre-se que a autoridade, vamos voltar aqui para o quadro, a autoridade é exercer a influência sobre pessoas, pensamentos e opiniões. Lembre-se sempre disso. Formar autoridade está muito distante do mundo físico. O mundo físico ele vai ser uma consequência. Alexandre, mas você falou lá no início que criar autoridade é fundamental para os negócios físicos. Sim, é fundamental. E eu reforço e digo e repito sem medo de errar. Se você quer ter sucesso no mundo físico, crie autoridade. Agora, como você vai criar autoridade? Fazendo corpo a corpo com os clientes? Será que realmente
hoje em dia o mercado tem condições para isso? Ele tem capacidade para absorver isso? Você vai ter tempo para isso? Acho que não. Pessoal, muito obrigado por essa 1 hora que vocês compartilharam do tempo de vocês comigo. Eu fico muito feliz. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Nós temos uma página chamada Planejando para Desconstruir e siga-nos também no nosso canal do YouTube. Vai lá, deixa seu like, compartilha, se inscreva, acione o sininho. Muito obrigado. Até quinta-feira que vem, às 19h41, mais um Planejando para Desconstruir.